Estamos começando mais um programa, Encontro com a Doutora Lu. Um programa feito para ajudar você, mulher, a cuidar da sua saúde física, da sua saúde espiritual, da sua saúde mental. Nós estamos preocupados exatamente com você. Então, desde já, você já me conhece, eu vou pedir, não tem como. Por favor, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui no inscrever-se, clique nessa sineta que está aqui do lado, para que você possa receber todas as notificações quando tivermos vídeos novos no ar. E também deixa seu comentário. O seu comentário é muito importante. Por que, Fernanda, é importante? Para que o YouTube possa divulgar mais esse conteúdo para outras mulheres que também precisam aprender um pouco mais conosco. Nós estamos aqui, obviamente, com a doutora Luciana, e hoje nós temos uma convidada muito especial, a doutora Cláudia Maia. Mais de 20 anos de formação, é fisioterapeuta, trabalha com fisioterapia pélvica. Então vai ser muito legal o nosso bate-papo aqui hoje, tá bom? Então fique conosco até o final. Ah, e só mais uma coisa. Deixa seu like, porque senão seu dedo vai cair. Você sabe disso? Então, vamos lá. Tudo bom, doutora Luciana? Tudo bem. Graças a Deus, mais um podcast, né? Trazendo mais um assunto. Muita gente não sabe o que é vaginismo. Mulheres, você sabe o que é vaginismo? Vamos agora desenvolver sobre esse assunto aí muito importante, muito comum, mais comum do que se pensa. Tá? E infelizmente poucos profissionais sabem cuidar e sabem conduzir o vaginismo. Então por isso que trouxemos esse tema. E outra coisa que eu queria também aproveitar que a gente está no vivo, no live, eu vou pedir para poder, alguém que tiver alguma pergunta, para poder lançar aí pra gente poder até responder já de uma vez, né? Boa. Se der tempo. Boa, tá se bom? você tá aí no Instagram agora com a gente, no ao vivo, deixa uma pergunta aí que nós já vamos responder você. Então deixa a sua pergunta que vai ser bem legal a sua participação aqui conosco, tá bom? Muito importante. Show? Isso aí. Doutora Cláudia, se apresenta pra gente. Tudo jóia, boa noite. Eu sou Cláudia Maia, sou fisioterapeuta. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês, né, sobre vaginismo, falando um pouquinho com a doutora Lu, conversando. Aproveitando para dizer que agora a gente está numa parceria nova, né, doutora? Graças a Deus, estou muito feliz, tá? A clínica está muito satisfeita, um movimento muito bom, muito simples. Também, quem não quer? Até eu quero fazer fisioterapia com a doutora Cláudia, ó. Até eu, quem não quer? Muito obrigada, tá, por estar com a gente nesse projeto novo. Muito obrigada pela parceria. Você foi um anjo que Deus colocou nas nossas vidas, nas nossas vidas, na clínica. Recebido, né, de portas abertas. A gente está muito feliz. Vai dar muito certo. Vai dar, já deu. Se Deus, Que bacana. Exatamente. Gente, então vamos começar. Vaginismo. Eu vou começar a minha primeira pergunta de hoje, que é uma pergunta que parece óbvia, mas muitas pessoas não sabem. O que é vaginismo? O que acontece? O vaginismo, ele se caracteriza basicamente por uma contração involuntária da vagina. Ela é subdividida em vaginismo primário e secundário. O primário é quando a paciente ela iniciou vida sexual ou iniciou alguma manipulação ou ela teve sexo através da manipulação. Então, esse chama-se vaginismo primário. O secundário é quando ela já tem uma vida sexual e depois ela começa a ter queixa de dor, tá? Então, o que eu acho que tem que ficar muito claro aqui é que o vaginismo, ele não pode ter nenhum problema físico. Essa paciente, ela não tem problema, atrofia vaginal, ela não pode ter nenhum problema de atrofia vaginal. Então, primeiro, o médico, ele tem que avaliar essa vagina. Essa vagina não pode ter nenhum problema. A queixa, o que é mais importante, que é uma contração involuntária dessa vagina. O que é uma contração involuntária? Ela não quer, essa paciente, ela quer ter relação sexual. Ela deseja ter, independente da sua orientação. Tá? Se é feminino, se é masculino, ela deseja ter essa relação, mas ela não consegue, tá? Por algum motivo. Trauma, religião também está muito associada com isso, manipulação, estupro. Então a gente tem que estudar. Por isso que o vaginismo não adianta só fazer a fisioterapia, não adianta só o ginecologista avaliar. Tem que ter uma avaliação do ginecologista primeiro, que é aquele médico que vai ver o que ela tem, tá? Encaminhar ela para o profissional, que é o fisioterapeuta, e também tratar a parte psicológica, que é com o psicólogo. Tá? Que ela tem que tirar aquele gatilho. O que está fazendo esse gatilho dessa mulher não conseguir ter a penetração, tá? Penetração tanto com a penetração vaginal, né? A penetração com pênis, com penetração com o dedo, masturbação, ela consegue se masturbar, mas não consegue penetrar.
Porque ela tem medo de sentir dor. E eu tenho uma técnica para ver mais ou menos se ela tem algum tipo de defesa. Na hora que eu vou colher o preventivo, na posição ginecológica, eu já coloco o dedo na prega glútea, não coloco nem na vagina. A paciente geralmente ela pula. Porque ela tem medo de sentir dor. Exatamente. Tá? Naquele momento, você vai ver ali que ela tem uma defesa, porque ela tem medo. E o medo é uma coisa... É tão grande o medo, que eu tive um caso da paciente, ela desmaiou. Eu fui fazer, porque eu não forço o preventivo, que eu falo com elas. Eu falo assim, você não é obrigada, você não tem que fazer o preventivo. É um exame que você tem que cooperar, você tem que querer. O médico não pode forçar fazer o preventivo. Não pode forçar a colocar o espéculo. Muitas vezes elas têm trauma, que alguns profissionais, não falando que todos, tá? Alguns profissionais não têm paciência de introduzir o espéculo. Tem que ter paciência, você tem que conversar com essa paciente. Na hora que eu vou detectar, que eu vejo que ela pulou, eu já sei que ela tem um grau de vaginismo. Então, eu espero, converso. Teve uma que ela não conseguia. Eu colocava a mão na prega glútea. Fazia-se o dedo com um dedinho assim na parte externa da sua vulva e ela já pulava. Eu falei, se você não quer fazer? Ela falou assim, eu quero sim, mas não estou conseguindo. Eu colocava a mão, ela contraía. Eu colocava a mão, ela pulava. Então, o que eu falei? Vamos fazer o seguinte, você não dá para você fazer hoje. Não tenho pressa, tem que ser o momento que você der. Aí eu virei as costas. Na hora que eu virei as costas, ela desmaiou. O medo é tão grande que a paciente desmaia, porque ela contrai. Gente, ela quer ter relação. Ela quer se examinar. Tanto que ela quer que ela vai no ginecologista. Só que se ela não for bem acolhida, se ela não for bem recebida, se o profissional não tiver essa visão sobre vaginismo, vai ser mais um trauma para ela. Além dela não conseguir fazer o preventivo, ela não conseguir ser examinada, o que vai acontecer? Vai ser um trauma para ela o preventivo. Ela vai se recusar. E em alguns casos não faz mesmo. Tem casos que a paciente ela chega a casar. Tá? Sim. Não é? Ela casa. A relação é só por masturbação. Ou às vezes o parceiro faz ejaculação só na área da vulva. Ela chega a engravidar, mas não tem penetração. Exatamente. Eu já tive uns 3 ou 4 casos desse jeito. Também. Então, assim, é muito difícil. Tem que ter uma abordagem. Você tem que receber essa paciente. Tem que ter carinho. Se você não tiver, vai ser mais um trauma que você vai provocar para ela. Já vem de um trauma. Se você forçar a relação, se você forçar na hora do exame, se você forçar na hora que você estiver tendo relação com essa paciente, vai ser pior, acabou. E não adianta que ela contrai mesmo. É uma contração forte. Não é porque ela quer. É isso que a gente tem que deixar bem claro aqui. Ela não é uma contração que chama-se involuntária. Entendi. Não é, Cláudia? Exatamente. Você pega bastante disso, não pega? Exatamente. O que acontece, né? Como você colocou muito bem, essa contração involuntária dessa musculatura, a gente pode observar aqui, ó. Trouxe essa prótesinha bonitinha. Esse modelo anatômico da pelve. Se a gente olhar aqui, né? A gente tem, então, a parte externa aqui, a vulva. E lá dentro, a gente tem vários músculos. Ó, vou tirar aqui os órgãos, só pra gente poder ter ideia. Então, aqui, né? A gente tem o ânus. Aqui, a entrada da vagina, tá? Aqui, a uretra. E aqui, o clitóris. Olha quanto músculo a gente tem aqui em volta, né? Ó. Se a gente for olhar por dentro da pelve, ó, tirando os órgãos, olha quanto músculo tem lá dentro. É um músculo muito forte. O músculo para parir, né? Tem que ter força, né? Exatamente. Então, o que acontece, né? Como a doutora falou, é uma dificuldade, então, persistente e recorrente de ter qualquer tipo de penetração, né? Às vezes a mulher, como você falou, às vezes ela descobre, às vezes ela não teve relação sexual ainda, mas foi fazer o preventivo, vai descobrir naquele momento. Às vezes a pessoa tem dificuldade de colocar um absorvente interno, o próprio OB. Ela não consegue. Ou o ginecologista, ele vai indicar uma pomada interna e ela não consegue colocar o aplicador, que é super fino. Então, assim, na verdade, ela tem um medo, né? São gatilhos, né? Gatilhos. Os gatilhos. Só dela imaginar que ela pode ser penetrada, seja pelo pênis, pelo espéculo, enfim. De qualquer forma, até falando do sexo homossexual. Exato. Até com a sua própria parceira, independente da sua orientação, ela não aceita. OB, isso, manipulação, brinquedinho, qualquer coisa, ela não aceita. Ela deseja, ela tem até orgasmo. Essa paciente, ela tem orgasmo, mas ela não consegue ter a penetração. E se forçar, pior. Foi o que você falou,
piora. Não pode vai passar. ser um trauma e vai ser muito pior, porque aquela musculatura não tá relaxada, né? Como você falou, às vezes a mulher deseja ter relação, mas ela não consegue. O medo, só dela pensar de uma possível penetração, ela já contrai de forma involuntária aquela musculatura. O Cláudio, é uma coisa tão interessante, você deve pegar, que a paciente, ela consegue ter orgasmo. Sim. Por sexo oral, ela tem orgasmo por sexo oral. Sim. Mas ela não... A manipulação do clitóris, a manipulação né? do clitóris, ela consegue ter. Mas se você tentar forçar a penetração, você vai ter problema com ela. Exatamente. E aí é interessante colocar, doutora, que assim, tem várias causas, né? E muitas delas emocionais, mas como você falou, às vezes a própria educação sexual, sabe? Nunca foi conversado sobre isso dentro de casa. Uma educação sexual repressora é o que eu mais pego no consultório. Porque às vezes a gente acha que essa mulher, a mulher que tem o vaginismo, é só aquela mulher que sofreu algum tipo de abuso sexual na infância, na adolescência. E não é. Eu vejo que a maioria das pacientes que chegam até mim, a maioria é por alguma... repressão sexual. Repressão da educação sexual dessa mulher. Porque o que eu vejo muito? Religião. Está muito associado à religião, Também. tá? Gente, eu não estou criticando religião, inclusive eu sou evangélica, tá? O que acontece? Na religião tem a que se pregar de casar virgem. Sim. Então ela ficou anos aquela doutrina, né? Que não pode ter relação antes. Então na cabeça dela a relação é pecado. Exatamente. Então quando ela tá autorizada, quando ela casa, ela não consegue, porque na cabeça dela aquilo é pecado, aquilo é errado. Então aquilo vai vir assim um empecilho para ela, como se ela estivesse pecando, como se ela estivesse errando. Exato. Tá? Relacionado também, abuso também, pacientes que tem abuso, manipulação quando criança, ela associa a relação sexual como ato criminoso, ofensivo para ela. Sim. Aqui ela está novamente sendo agredida. Por isso que temos que ter paciência, tem que ter a visão em relação a isso. Não é besteira, não é frescura, ela não está inventando, ela realmente está sofrendo. Quando você conversa com a paciente na anamnese, você deve notar isso também quando você faz. Sim. Você vê que ela tem uma história. E deixar muito claro que, assim, infelizmente, eu ouço muito isso, tá? As pacientes, elas ainda ouvem muito assim, toma um vinho que melhora, você relaxa. Isso. Vê um filme erótico que vai ficar tudo bem. Nossa, isso vai ter pior. Coloca só um lubrificante que tá tudo... Gente, não é isso. Não é isso. Não é muito além disso. Sabe? Então, assim, nossa, me dá até arrepio quando eu escuto esse tipo de coisa. Se essa paciente não tratar, ela não vai melhorar. Não adianta ela querer forçar. Eu vou forçar, uma hora consegue. Não, só vai piorar. Não consegue. Porque ela vai entrar naquele ciclo vicioso da dor. Ou seja, a dor vai gerar tensão nessa musculatura. Se eu tenho uma musculatura tensa, eu vou gerar mais dor. Se eu forço, a dor vai gerar mais tensão, ou seja, não sai daqui. A dor são gatilhos. A tensão gera dor, gera o afastamento. Exatamente. Então ela não quer, ela quer o marido, ela quer ter relação. Exatamente. Quando eu chego pra ela, você deve também, que você é muito carinhosa. Quando eu chego, eu falo assim, o que é? O que tá acontecendo? Me fala. Ela começa a chorar. Exato. Ela chora porque ela tem vergonha. Ela acha que ela é a única pessoa que tá nessa situação. Isso. Porque como é um assunto ainda que as pessoas não falam... Muito tabu. Tem muito tabu em relação ao vaginismo. Ela não sabe. Então, assim, ela acha que ela nasceu com algum defeito. Ela fala assim, eu nasci com algum defeito, algum problema. Tô com alguma coisa errada. Isso, tem alguma coisa errada comigo. E aí, quando a gente começa a explicar que não, você não tá sozinha, isso, infelizmente, ainda é muito comum. E aí é subdiagnosticado, né? Porque, como você falou, não é todo médico, não é todo fisioterapeuta, não é todo mundo que consegue diagnosticar e saber conduzir realmente o vaginismo. Então, ela acha que ela tá com algum defeito, e não é isso, né? Não existe, é defeito. O importante é dizer que existe tratamento, né? Como a doutora falou, o casamento perfeito, né? O ginecologista com o fisioterapeuta pélvico e o psicólogo. Muitas das vezes é causa emocional, né? São gatilhos. Aquilo que a gente tava falando, são os gatilhos. Quando ela vai ao gatilho, se você forçar, é o gatilho. Aí a musculatura faz isso. Ela não quer. É isso que a gente tem que deixar bem claro. Ela não quer contrair essa vagina. E olha como é que essa vagina é forte. Exatamente. Olha a quantidade de músculo. Na realidade, a vagina foi feita para expulsar o bebê. Né? São músculos fortes. Eu já até brinco com as meninas, se tiver com muita força, até estrangula o marido, tá? Porque a mulher ela tem força para isso. Então não vai haver penetração. E dentro da psicologia a gente entende que esses gatilhos, até para as pessoas entenderem às vezes o que é gatilho, né? Gatilho é onde tudo iniciou. Isso. Porque muitas vezes vocês acreditam que fazer algo paliativo vai resolver. E não resolve. Existe uma causa raiz. Essa causa raiz é o gatilho. Quando essa mulher, dentro do consultório, da clínica psicológica, ela começa a trabalhar esse gatilho, ela começa a se libertar.
E ela começa a entender o que aconteceu com ela, não necessariamente vai acontecer novamente. Que ela vai quebrar isso lá no consultório, na parte psicológica, vai tratar a cabecinha dela. Não é fácil. É todo um processo. Todo um processo dentro da psicologia. Porque são traumas que as pessoas têm. E outra coisa, tem níveis diferentes. Exatamente. Né? Tem níveis diferentes de vaginismo. Você tem o vaginismo leve, moderado e o grave, tá? Aquele leve que, assim, dá aquela forçadinha, né? Passa um lubrificante, ela ainda se permite, mas ela vai sentir dor. Mas que ele pode vir a passar para o médio exatamente, grave. Médio ou grave. Exatamente. Então, assim, são níveis diferentes que força, dá uma forçadinha, vai, passa lubrificante, marido lá com jeitinho, ainda consegue. Tem o moderado que tem uma certa resistência, que vai conseguir uma vez, depois não vai querer mais. Ela vai negar. E tem aqueles, igual eu te falei, eu já peguei, não foi uma, nem duas, nem três, de ter ímen. Gente, ímen não é sinal de virgindade, não, tá? Teve relação, mesmo que não teve penetração, isso tem que ficar bem claro. Desde que o espermatozoide ele passa no canal, deixou de ser virgem. A mulher, ela é engravida com o ímen e não consegue ter penetração. Não consegue ter penetração. Exatamente. Engravida e não tem penetração. Não adianta forçar. Aquilo que vocês estão falando. É um ciclo vicioso. Vem os gatilhos, força e vai indo e vai indo. Então, não adianta a gente ficar encobrindo. Tem que tratar. E é muito importante, sabe, assim, a compreensão, né, da parceria nesse momento, porque eu já vi muito casamento acabar. Às vezes a paciente chegava para mim no consultório assim, pelo amor de Deus, me ajuda, você é minha última esperança. Eu pego porque também ela chega assim, né, no último, ela vai levando aquilo, vai empurrando com a barriga, vai empurrando, porque ela acha que aquilo é só com ela, não sabe pedir, não sabe para quem ela pode pedir ajuda. Às vezes ela tem vergonha de pedir ajuda, e às vezes o marido ou a parceria, companheiro, exatamente, não compreende, acha que é só com ele, que não gosta mais da pessoa. Acho que é frescura, acho que a pessoa tá com má vontade. Exatamente, acho que tá com má vontade. Não tá com má vontade comigo. E não é. Eu, inclusive, quando o paciente às vezes chega pra mim, eu entendo essa situação, eu peço pra chamar a parceria, sabe? Pra eu conversar e pra dizer, olha, isso existe, precisa sim, sabe, de um acompanhamento e precisa da sua compreensão. Porque tem tratamento. Mas, em contrapartida, se eu tiver uma pessoa, né? A parceria ali, forçando uma barra, não compreendendo, o estado psicológico da pessoa vai ser muito pior para ela que ela possa desenvolver. Cláudia, nós pegamos essa semana. Peguei uma paciente que ela teve o parto normal. Ela teve uma experiência muito ruim com o parto normal. Ela fez aquele parto que não teve epísio. Então, ela teve uma laceração muito importante. Que pegou assim, uretra, pegou a parte posterior da vagina anterior. Então, teve uma certa região que ela teve uma área de fibrose. Que a gente fala esse caso que é o vaginismo secundário. A paciente tinha relação sexual, tudo normal, mas por alguma coisa, por algum trauma, que pode ser também por parto, tá? Ou outros tipos de trauma, ela desenvolveu uma fibrose. Então, a gente começou a fazer o tratamento com o Frax, que ela deu uma melhorada boa, você viu, né, Cláudia? E assim, eu vi que ela estava... Eu vi uma alegria nela ali. Que na hora que eu conversei com ela, ela abraçou, começou a chorar. Você viu, né, a cena, né? Foi. Você viu que ela estava muito triste. Ela falou, doutora, eu tentei ter relação, não consegui com meu marido. E eu vi a felicidade dela de estar. Eu chamei a Cláudia fez uma avaliação magnífica. A paciente saiu toda feliz. Para você ver que é uma coisa comum. Uma paciente que já tinha uma vida sexual ativa. Exatamente. Uma paciente que engravidou sem problema nenhum. Ela teve um parto normal, que teve uma complicação, né? Fez... uma laceração. Laceração, gente, é quando corta para tudo for lado. Quando você faz epísio, você orienta para um lado só. Quando você não faz, agora do parto humanizado, o que acontece? Tem a orientação de não se fazer mais epísio, que é um corte. Que eu sou da época do corte. A anestesia fazia uma orientação no lugar, não tinha problema. Mas agora... Com essa moda agora do parto humanizado, você não tem mais agora, não pode se fazer. Eu respeito. Ideal é que essa paciente, né, quando vai passar por esse parto, exatamente, faça a fisioterapia para poder melhorar a flexibilidade. Tem que ter um preparo. Eu acho que se você quer fazer um parto humanizado, você tem que preparar. Sim. Não pode ser no seco. É o ideal, não é? Não estou contra o parto normal, muito pelo contrário. Já fiz muito mais parto normal do que a cesariana na minha vida. Mas o que acontece? Tem que ter um preparo. E essa paciente ela não teve esse preparo. Então, ela fez uma área de fibrose importante. Ela não conseguia. Então, nós começamos já a fazer o tratamento. Vai fazer fisioterapia pélvica. Ela já começou agora a fazer... Fizemos a primeira sessão de Frax, que melhorou bastante a parte dela. E você vê que quando eu acolhi, abracei, ela começou a chorar.
Porque eu falei assim, porque ela estava muito agoniada. A autoestima da mulher, né? Vai lá embaixo. E ela se sente incapaz, impotente. Né? Ela quer agradar seu marido. Ela quer agradar o marido. Ela quer se agradar, que ela também... A sexualidade dela. Tá atingida, e aí, né? como você falou, né? Às vezes a mulher, ela tem vontade de ter relação e não consegue, mas isso, às vezes, vai mudando ao longo do tempo. Porque de tanto, às vezes, ela tentar não conseguir sentir dor, ela vai diminuindo aquela libido dela. Ela vai afastando, né? Porque ela sabe, não vou sentir dor, então não quero. Então, ela vai rejeitando, por mais que ela queira, ela vai rejeitando. Não porque ela não queira, mas sim porque ela sabe que vai doer. Exatamente, né? isso. Então, ou seja, interfere totalmente na vida do casal, na sexualidade feminina. Em tudo. Você vê que é uma pessoa triste. Isso. Então, é preciso procurar o tratamento. E o importante é dizer isso, que tem tratamento, né, doutora? Tem muito tratamento. Tratamento. Primeiro, o profissional para identificar. Sim. Exato. O profissional que é o primeiro. Seria a minha pergunta, até rapidinho. Como que identifica? Qualquer profissional identifica? Eu tô te falando. Deveria ser qualquer profissional da área da ginecologia. Isso, Geralmente é o primeiro, o médico da mulher é o ginecologista. Sim. Deveria. Mas aquilo que a gente iniciou a conversa, nós falamos. Eu tenho a minha técnica para poder ver. Eu coloco na posição ginecológica. Eu só faço um toquezinho assim. Se ela pulou, eu sei que ela tem. Aí eu já vou direcionando o preventivo. Eu coloco, vou conversando com ela, já vou ali calmamente identificando e vendo como é que ela tá, o nível de vaginismo dela. Já modifica até a posição, que a gente tem técnica para melhorar. E vou conversando com ela, falo assim, tá bom para você? É assim? Porque você tem que ter paciência. Então tem que ter a identificação e o preparo do profissional. Então falo, tá bom, é assim. Se eu ver que ela tá pulando muito, porque o preventivo tem que ser um exame que a paciente queira fazer. A gente não pode forçar a colheita do preventivo. Então, quando eu vejo que ela não vai conseguir, que eu posso machucar, porque o nosso material é tudo descartável, então aquilo pode quebrar. Se começar a pular muito, pode quebrar. Então, eu falo, volta outra hora, a gente conversa, vamos fazer uma fisioterapia primeiro. Ali já começa a se abrir. Quando ela começa a se abrir, eu já vou falando, tem tratamento, você não precisa passar por isso, não precisa ter pressa, você não tem que fazer hoje preventivo de qualquer jeito. Não pode se fazer o exame de qualquer jeito. Não pode, isso não existe. Tem que fazer, você está com frescura. Não pode pensar assim. Pois bem, então identifiquei que ela tem o vaginismo pelo próprio. Coloquei a mão rapidamente. Eu só falo assim, eu vou te colocar a mão. Eu já até aviso. Ela pula. E descartar, né, doutora? Qualquer condição ginecológica. Às vezes a pessoa está com alguma infecção, com alguma alteração. Porque o vaginismo, você não pode ter nenhuma condição em relação a isso. Precisa descartar, primeiro ponto. Precisa descartar. Atrofia vaginal, que é aquele ressecamento da vagina, né? Você não pode ter infecção pélvica, não pode ter. Perfeito. Tá? Se você tem atrofia vaginal, que é o ressecamento da vagina, que pode acontecer tanto no puerpério. O que é o puerpério? Aquele período imediato no pós-parto, tanto normal quanto cesariana. Tá? E quando a paciente está entrando na menopausa, naquele período do climatério para a menopausa. Então, você tem que saber identificar. Não é vaginismo. O vaginismo está relacionado basicamente à contração involuntária, tanto por penetração do pênis, quanto do dedo, quanto colega, brinquedinho, qualquer coisa que ela se rejeita a ser penetrada. Então, se você identificou que ela não aceita esse tipo de procedimento, não forçar. Não força. Igual eu te falo, gente, eu acabei de fazer, falei, não vou fazer. Volta outra. Eu não tenho pressa pra fazer preventivo. Eu tô ali, falei, seu tempo, e agora eu tô com vocês, eu tô aqui pra você. Levantei e falei, volta outra hora. No que eu levantei, ela tava tão nervosa, que eu escutei aquele barulho. Paft! Ela desmaiou. Ela desmaiou. Caramba. Então, não é uma coisa simples. Identifiquei. Aí eu trouxe, tem a medicação, eu faço medicação, tá? Pra dar uma relaxada naquela musculatura. A gente tem tratamento também medicamentoso. Fisioterapia, que eu acho essencial. Não é qualquer fisioterapeuta. Aí a gente canta a Cláudia, né, Cláudia? Com a sua experiência. Não é qualquer fisioterapeuta. Você tem que ter acolhimento, você tem que conversar com essa paciente, tem que explicar. Quando você tem você recebe, você acolhe essa paciente, você explica para essa paciente o nível de sucesso vai ser muito grande em relação ao tratamento. E você vê uma outra mulher ali. Exato. Eu adoro. Assim, eu sou suspeita porque eu adoro tratar vaginismo, sabe? Eu gosto também. Eu gosto. Eu recebo, assim, mensagens inusitadas em horas inusitadas, de madrugada, domingo, dizendo, não consegui. Graças a Deus. Graças a Deus. E a paciente chora de emoção, porque ela achava que ela nunca mais ia conseguir, né? É tão desesperador para ela quando ela tá passando por esse momento. E que é muito bacana, sabe? Eu falo que isso não tem preço. As mensagens que eu recebo quando a paciente consegue pela primeira vez ter uma penetração sem dor, prazerosa, tem que ter a relação sexual, gente, não pode doer.
Relação sexual não foi feita para ter dor. Se tem dor, algum problema tem. Tá? Algum problema. Ou é infecção, ou é vaginismo, ou atrofia, algum problema tem. Tá? Paciente também que a gente tem que falar. Paciente pós-químio e radioterapia. Tá? Que dá um ressecamento, que também não é vaginismo. Tá? O vaginismo é quando você tem uma contração. Você não tem nada, a anatomia está certinha, mas o gatilho faz aquilo contrair. Faz o músculo contrair. Se você não tem nada anatômico, você não tem nenhum problema infeccioso, se você não tem uma atrofia vaginal importante, então isso é o quê? Nós estamos pensando em quê? Em vaginismo. Exatamente. Mas é muito claro, o vaginismo, ele grita pra você. Exato. A paciente, você tocou nela, ela pula. A paciente tocou nela, ela pula. E tem graus diferentes de vaginismo. Tem paciente que eu consigo, ela pula, mas doutora, eu quero fazer. Eu falei assim, você vai deixar? Não posso te forçar. Então coloco um lubrificante no espéculo, consegui, pronto, vi que ela tá nervosa, ela tá tensa, mas deixa. Mas tem outras que não conseguem. Ela quer deixar, mas não consegue, é involuntário mesmo. Ou vem o medo e entra no ciclo da dor. E, doutora Cláudia, como que é o tratamento? Exato. Então, assim, a fisioterapia pélvica, ela passa por várias, né, etapas. A primeira é esse acolhimento que a doutora falou. É fundamental. Essa mulher precisa ser acolhida. Ela tá nesse sofrimento já tem tempo. Quando ela chega na fisioterapia, é raro o paciente que chega na fisioterapia porque tá de pouco com esse problema. Não. É verdade. Já rodou profissionais e profissionais, vai no ginecologista, vai no outro e faz exame, diz... Já rodou, sabe? Quando chega na fisioterapia, ela tá naquele grau. Então, a primeira coisa é, de fato, um acolhimento. É mostrar pra ela, olha, isso é real, não é coisa da sua cabeça. Isso é real. E tem tratamento. Calma, vai dar tudo certo. Pronto, ali ela nasce uma mulher. Você vê quando você fala isso com ela fala, doutora, ninguém nunca falou isso comigo. Eu pego na mão dela e falo assim, confia em mim. Confia no seu psicólogo, confia na sua médica. Vai dar tudo certo. Eu gosto muito de tratar vaginismo. Eu adoro. Então, aí, primeira situação é essa. Segunda, né? Eu explicar toda a anatomia pra ela, toda a musculatura. A mulher não sabe que ela tem isso aqui. Ela não sabe que ela tem esse músculo aqui. Porque não é um músculo que a gente vê como a gente vê o do outra parte do corpo. Que você vai pra academia, você malha e pronto. Você sabe que tem essa musculatura. Ela não sabe. Ela não sabe que aquilo pode ser por conta de um músculo que tá ali e que tá tendo essas contrações. Então, é mostrar, sabe? Todo esse trabalho de conscientização mesmo, de mostrar o que é a anatomia. Tem mulher que não sabe que o mesmo buraquinho, ela acha que o mesmo buraquinho que sai o xixi é o mesmo buraquinho que sai a menstruação, que tem a penetração, ela não tem essa noção. Então, quando ela passa a ter a noção da anatomia dela, da fisiologia, de como funciona, que se colocar alguma coisa aqui dentro não vai se perder, porque o canal vaginal ele tem fim, né? Tem útero, fundo. Tem fundo. A vagina tem fundo. Mesmo que não tem mais útero, ela tem fundo. Entendeu? Então, tem mulheres que às vezes têm medo, por exemplo, de colocar um OB lá dentro, ele se perder. E não tem isso, sabe? Então, assim, primeira coisa, acolher. Segundo passo é conscientizar essa mulher em relação à anatomia dela, para que ela possa se empoderar e saber, né, lidar com o próprio corpo. E aí a gente começa, então, algumas técnicas. Tem várias, né? Então, assim, eu oriento muito que essas mulheres utilizem uma bolsinha de água quente apropriada ali pro local, em casa. Eu achei o máximo aquela técnica sua das duas calcinhas. Eu achei o máximo. Então, a doutora me chamou lá, já fizemos, a doutora fez o toque, eu fiz o toque em seguida, já saiu de lá com uma sacolinha com um presentinho, falou, isso aqui você já vai usar hoje em casa, coloca 2 calcinhas, coloca a bolsinha de água quente lá. Você viu que outra mulher, você viu que ela saiu já como outra fisionomia. Uau, que legal, gente. É muito legal. Eu comecei com ela estava chorando, quando, né, em seguida da conversa com a doutora, ela saiu de lá sorrindo. Porque ela já saiu confiante. Ela viu que a doutora estava com ela viu que eu estava lhe dando suporte, ela já saiu com alguma coisa para ela poder fazer em casa, sabe? Tem várias técnicas. Então, a gente tem também a parte da massagem perineal, que é muito utilizada. Só completando o que você também está falando, que eu acho outra coisa, meninas, se toquem. Se conheçam. As mulheres têm medo de se tocar. Isso não é pecado, isso não é masturbação. Nós não estamos tocando na masturbação. É autocuidado. É autocuidado e autoconhecimento. Exato. Se eu não sei o que é normal, você não vai saber o que é normal. Se eu tenho uma bexiga riada, muito comum esse termo, né? Que é quando a bexiga ela desce um pouco. Então, geralmente as mulheres sentem assim uma bola na vagina. Fala que parece que tem uma bolinha ali, tem alguma coisa descendo, pesando. Tá, mas se ela não sabe que é normal não sentir isso, como que ela vai saber quando passar a sentir essa bolinha ali, que ela tá com a bexiga riada? É aquela coisa assim, sabe, de não se tocar como se fosse, já estou me masturbando, isso é pecado, isso não pode. Se toque como autoconhecimento, igual a mama, a gente não toca, não examina, não palpa a sua mão pra ver se tem alguma coisa, porque você não é obrigada a saber exame de mama.
Mas sou obrigada a ver que eu não tinha isso aqui, né? Exato. Mas na mama não tem muito preconceito, mas na vagina você tem preconceito. Muito, né? Os meninos se masturbam sem preconceito. A mulher não pode colocar a mão na vagina que já acha que é errado. Que é errado. Tá? Então precisa. Então é tudo isso associado, isso é uma cultura, isso é cultural. Perfeito. É o medo de se conhecer. É o autoconhecimento. Gente, se toquem. Exato. Se examinem. Se vocês não sabem o que tá certo, como é que vai saber o que tá errado? É isso que eu falei. É autocuidado. É autocuidado, né? isso aí. E ninguém vai fazer por você. Não. Tem que saber que ela tem que fazer, ninguém vai fazer por ela, né? Então, assim, em um segundo passo é trabalhar todo o relaxamento dessa musculatura, sabe? E aí, para isso, tem várias técnicas. Tem desde a massagem perineal, em que o fisioterapeuta faz a massagem perineal nessa região para poder relaxar essa musculatura. Ensina o paciente a fazer em casa. Tem aparelhos que fazem vibração, tá? Então, a gente coloca aparelhos ali que vibram naquela região e relaxam a musculatura. Existem os dilatadores vaginais, aqui eu trouxe 2 só para ter ideia, mas são várias, né? Se tiver alguma mulher com vaginismo me assistindo aqui, ela pode olhar isso aqui e falar, nossa, nunca vou fazer isso. Não, gente, tem os menores, é porque não tá aqui. A doutora Lu esqueceu de trazer pra mim. Eu não achei, gente, juro. Enfim, esses aqui são os 2 maiores, né? Porque aqui é mais ou menos a média do pênis brasileiro. Então, geralmente, a gente tem os graus de evolução até chegar aqui. Então, isso chama dilatadores vaginais. Então, tem massageadores também, onde a gente faz, né, a flexibilização aqui, ó, da musculatura da vagina, de toda essa parte pélvica. Então, tem exercícios respiratórios. A mulher é uma mulher geralmente muito tensa, não só lá nessa região da vagina em si, mas é uma mulher que, por exemplo, quando a gente tenta colocar ela na posição ginecológica, ela não afasta a perna, ela tenta fechar a perna. É o contrário, gente, é o contrário. Pensa o contrário, abre, não fecha. Não, ela abre, fecha, mas o fechar é exatamente como se fosse uma proteção que ela tem, sabe? E aí você vê que tem uma musculatura toda aqui das pernas, aqui de adutores, toda tensa. É uma musculatura abdominal tensa. Então a gente tem que trabalhar todo um relaxamento dessa mulher. Técnicas de alongamento. Você falou uma coisa muito interessante. Está associado também com as mulheres ansiosas. Muito. Sabia? Muito. Está associado com a ansiedade. Quanto mais ansiosa essa mulher, maior o grau dela de vaginismo, por incrível que pareça, não é? Está relacionado à ansiedade também. Olha a importância do psicólogo. É aí que o psicólogo ele entra. Entendeu? Né? A gente entra na indicação, isso aí. Tratamento inicial, a fisioterapeuta com a parte de trabalhar a musculatura e o autoconhecimento, e o psicólogo com a cabeça, com os gatilhos. Isso, exatamente. Então, assim, é um tripé. Um tripé mesmo. É um tripé. Não trabalhamos sozinho, não. Fala assim, não trabalho sozinho. Então, pra um tema nada. realmente assim, eu não conhecia esse tema, esse nome. Ninguém conhece. A maioria não conhece. Sim, gostei, achei interessante. Por quê? Eu achei interessante demais. Porque lá assim. Nossa live, lá, porque eu dou terapia, né? Então eu tenho pacientes. E eu já tive paciente, por exemplo, eu nunca estudei vaginismo. Nunca sabia nem que existia vaginismo. Sendo franco. Não sabe. E eu já peguei, por exemplo, casos de mulheres que foram abusadas e ela não conseguia ter relação com o marido. De forma nenhuma. Então, o gatilho a gente trabalhava. Eu conseguia trabalhar e tudo. Tinha algumas melhorias, mas eu via que não estava completo. Eu sentia que não estava completo aquele processo dela. Aí agora eu tô entendendo o porquê. Entendeu? Porque aí nessa terapia, no caso, sabendo, tendo um pouco desse conhecimento, né? Você vai falar, olha, procura o seu ginecologista. Exatamente. Aí ela vai te indicar uma fisioterapeuta. E aí você... É o pacote completo. Porque você cuidou da parte emocional, mas essa parte emocional, ela gera sintomas físicos. Isso. Que isso que eu percebi. Que é a dor. Tratamento. Porque ela falava que não entendia, porque ela sentia dor. Aí, conversando, eu perguntei, eu lembro muito desse caso. Eu perguntei, você teve algum abuso? Porque a gente, como terapeuta, você vai logo no abuso quando é um caso sexual. E tive. Aí tratamos lá o gatilho e tudo mais. Ela se sentiu melhor, ela falou que o sexo deu uma melhorada. Eu lembro que ela falou isso pra mim. Pra você ver que não é só abuso, tá vendo? Não é só abuso. Ela disse que ela sentia dor. Ela, não, hoje eu já até consigo, Fernanda, assim, melhor com ele. Mas eu ainda sinto dor. Entendeu? Então, eu não conhecia esse tema, vaginismo, na época. Muita gente não conhece. Então, é um tema que a gente tem que trabalhar mais aqui no podcast, porque é um conteúdo que as mulheres, os homens, as pessoas no geral, não só as mulheres, a gente joga muito para as mulheres, mas homens, tem que ouvir sobre isso. Exatamente. Porque às vezes a sua parceira tá vivendo isso, você tá com... Olha que interessante que eu vou falar aqui, se eu estiver falando qualquer coisa errada, vocês podem falar comigo. Você tá culpando a sua esposa, a sua parceira, tá culpando ela, achando que ela não gosta de você, que ela não tem desejo por você, que ela não tem libido por você, que ela não quer você. Aí você acaba cometendo o quê? Adultério.
O negócio é muito sério. Eu gosto de falar o negócio certo. Acaba cometendo adultério e você acha que a sua esposa ela não quer nada com você. Muito pelo contrário. Nem ela sabe que ela tem esse problema. E ele nessa situação que o marido não compreende, ele tá contribuindo de forma negativa pra piorar. Exatamente. Pra piorar. Só piora. Aquele ciclo vicioso. Porque essa mulher se sente cada vez mais culpada, né? Emocionalmente arrebentada. Muitas mulheres têm isso. Mas muitas são poucas não, tá? Mas são muitas mulheres que não sabem o nome disso. Não se divulga que é vaginismo. Todo mundo sabe que é doença inflamatória. Doutora, mas até dentro os próprios profissionais de saúde aí não conhecem. Então, infelizmente, assim, é verdade. Eu vejo. Precisa trabalhar. Porque pelo que vocês estão falando aqui, assim, pelo que eu estou entendendo, o profissional, agora eu vou voltar pro profissional. O profissional que ele não consegue identificar o vaginismo, igual a senhora falou a questão do... Quando ela vai fazer o... Preventivo. Tá na posição um exemplo preventivo. Ela vai fazer ali o seu preventivo e esse profissional não consegue identificar, ele pode piorar o trauma dessa mulher. É isso que eu tô te falando. Psicologicamente, se ele forçar. Se ele forçar, né? Ele pode ele não identificou, às vezes tá com pressa, às vezes fala assim, não, é frescura, às vezes nem fala que é frescura, mas ele pensa que é frescura. E ela sente, ela sabe. A paciente, ela sabe que o profissional perdeu um pouquinho de paciência, já tá de saco cheio, então assim, não vai. A doutora tentou. Muitas vezes chega com a doutora, que mão leve que a senhora tem, me machucaram toda. Não sei se já pegou isso. Já me machucaram toda quando foi fazer o preventivo. Porque não teve paciência. Porque ela tem um grau de leve ou moderado de vaginismo que não foi identificada pelo colega. Então tem que ter paciência. Viu? Se a paciente ela pulou, se ela não quer, não faça. Não faça preventivo. Faça em outro momento, converse com ela, trabalho psicológico para que aquela experiência dela não seja negativa. Exatamente. Tá? Que a gente tá lá pra... Eu tô lá pra ajudar. Ela foi ao meu consultório. Ela foi pra eu atender. Ela me esperou ali pra ser atendida. Agora, na hora do coluna preventivo, eu ter uma experiência negativa? Não pode. Você tem que ter conhecimento em relação ao vaginismo. Não é frescura. A paciente, ela quer... Por exemplo, ela quer fazer o preventivo. Ela tira a roupa, ela vai pra mesa, mas não consegue. E tem situações que acontecem que são muito corriqueiras, né, doutora? A senhora vai saber falar também. Senhora, ela vai me bater, né? Desculpa. Não tem problema, querida. Então, por exemplo, mulheres que têm endometriose, né? Sim. Que é uma condição também inflamatória. E essa mulher sente muita dor nessa região pélvica. E ela acaba tensionando essa musculatura. E aí, no momento em que ela vai tendo relações com dor, ela ainda não tem o vaginismo. Mas ela pode vir a ter. Porque ela tem dor para ter relação, que a gente chama de dispareunia. Dispareunia é dor na relação sexual, mas ela não chegou ainda ao grau de vaginismo. E aí, de tanto ela forçar ali, de ter as relações sexuais sempre com dor, porque ela acha que é normal, chega um momento em que ele pode virar um vaginismo. Uma outra situação, a doutora falou muito bem que tem muitas mulheres, né, com ressecamento vaginal, vai chegando menopausa, ou por conta de um tratamento que fez, e aí quando vai tentar ter relação, por conta desse ressecamento, às vezes ela não usa um lubrificante, e ela vai tendo fissura. Fissura é como se fosse, sabe aquele cortezinho? Vai rasgando. Aquele cortezinho que às vezes a gente abre a boca, tá ressecado, dá um cortezinho aqui. Às vezes ela tem essa fissura lá na região, né, entre o ânus e a vagina, e de tanto ter essa fissura e que arde pra ter relação sexual, ela vai tensionando aquela musculatura, sabe? Vai tendo uma experiência negativa. E ela pode vir a ter o vaginismo em si. E tem mulher, pra você ter ideia, vê se você já ouviu isso, doutora. Eu tenho pacientes que às vezes chegam lá pra mim e falam assim, quando eu vou falar, uso um lubrificante, oriento um óleo de coco extra virgem pra poder lubrificar essa região. Não, porque se eu fizer isso, meu marido tá achando que é ele que não dá conta. Eu falo, que isso? Vamos lá, olha só. Tem sim, tem isso aí. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim, é prazer pra vocês dois, é pra poder melhorar ali o deslizamento. Ou acontece o contrário, ela vai fazer logo ver livre dele. Ou às vezes é rapidinha, doutora, pra poder não falar na minha cabeça, vai logo, eu encaro, acabou. Falei assim, gente, a gente é mulher igual Fusca velho. Empurrou, a gente vai. Né? Então, assim, vamos que vamos. Às vezes, o início é ruim. Por isso tem que tratar essa parte. Da atrofia. O maior problema nessa parte que eu vejo é em relação à atrofia vaginal. Tá? Eu vejo mais nesse ponto, eu vejo mais na parte da atrofia. Que ela tem um ressecamento, ela faz essas fissuras devido até inflamação. A cândida faz muito isso. Essas fissuras, que vai rasgando. Parece que rasgou mesmo aquela parte da região perineal. Mas, assim, do vaginismo mesmo, eu vejo que é muito clássico. Ela vê, se ela não quer, ela não vai mesmo. E ela é temperamental. A mulher ela é aquela mulher, igual eu estava discutindo. Ela é aquela paciente assim, ansiosa, ela não quer, ela se
ela rejeita com o tempo, lógico, aqueles mais graves, tá? Mas, assim, se você não tiver o cuidado, você não adianta, não. E aí, gente, se tiver alguém em casa com dúvida, né? Será Parece que eu tenho vaginismo? aí, será que eu não tenho? Né? Será que eu tem tenho... alguma dúvida aí? Apareceu alguém? Vamos ver se tem mais alguém com dúvida em relação ao vaginismo. Então, essa mulher... Vamos esperar. Se ela perguntasse, mas como que eu faço para identificar? Então, às vezes a mulher acha que o vaginismo é lá dentro a dor. Não, gente. Aquela mulher, ela sente muita dor aqui, ó. Sabe que é no início aqui da entrada da vagina. É aqui que vai contrair, vai impedir a entrada... Esses músculos estão circulares ali, ó. Aqui, sabe? Um pouco mais superficiais aqui, é que se contraem e ela tem essa dificuldade. Então, assim, é dolorido aqui essa região, não consegue colocar nada aqui nessa região. Sente dor, geralmente é aqui. Tá? Então, para você se identificar, se você está com alguma dúvida, não vai achando que é lá dentro, eu tô... Não, gente, é aqui mesmo, sabe? É na entrada, na realidade, sabe? É o início da relação. Isso. Na hora que vai iniciar que ela não consegue. Exatamente. Por isso, gente, que é muito importante, eu vou falar algo aqui que as doutoras vão rir um pouco, mas é algo real. Por isso que é muito importante a gente buscar conhecimento. É engraçado porque, doutora, a fisioterapia, as pessoas têm um comum das pessoas entender fisioterapia, ela só vê televisão. Então elas vê novela. Na novela a pessoa se machuca, aí a pessoa tem um problema na perna, tá com parou de andar, tá de cadeira de roda, procura fisioterapeuta. Então as pessoas acham que fisioterapeuta, ela só trata a questão do cara não tá andando, não tá mexendo o braço. Só a parte motora. Isso, né? a parte motora. Você vê a parte motora. Muitas pessoas não sabem desses detalhes da fisioterapia. Não sabe. A fisioterapia pélvica são pouco, realmente, assim... Aqui na região são poucas fisioterapeutas que trabalham com a fisioterapia pélvica em si. Realmente. É muito difícil, precisa do nosso casamento aí. Tá? Então, o tratamento... Agora eu tô fazendo com o Frax. O Frax melhora muito, que melhora a parte da hidratação. Sim. Tá? Para aquelas que têm aquele ressecamento, melhora a hidratação, melhora aquela parte do colágeno, elástico. Então a vagina dela fica mais receptiva para aquelas que têm muita dor. Sim. E a fisioterapia para mim é essencial. Fisioterapia junto com a parte psicológica é o tripé. Perfeito, é um casamento perfeito. E aí essa mulher tem que ser conduzida para esses tratamentos. Exatamente. Para ser conduzida, tem que ser diagnosticada. Tem que ser diagnosticada. Para ser diagnosticada, ela tem que falar. E é por isso que a clínica doutora Luciana Florenzano tem psicologia, tem fisioterapia pélvica e tem a ginecologista. Então vocês têm tudo dentro da mesma clínica. Não precisa sair de lá. Não precisa sair de lá. Graças a Deus. Já pode ir lá, faz a unha, faz a sobrancelha, faz a atividade física, faz a fisioterapia pélvica, faz a massagem. Tudo. Nós temos que ficar lá o dia inteiro. Quero que essa mulher fique lá o dia inteiro. Cafezinho, nós estamos preparando o seu cafezinho, tá? Sentar na recepção pra gente conversar junto, que eu gosto de um papo no assunto. E vamos falar, né, Cláudia? Vamos falar. A gente tem que falar. A mulher, ela tem que se abrir, a mulher tem que falar. Sexualidade, sexo, tem que ser falado. Não é uma coisa de tabu, igual na época das nossas avós, né? Que é uma coleguinha que falava pra outra, né? A coleguinha do colégio que passa pra outra. Não pode, tem que chegar, tem que procurar um profissional que seja o quê? Treinado, gabaritado. Porque senão vai criando só experiência negativa em cima de experiência negativa. E isso que nós não queremos, né? Na clínica, nós estamos trabalhando em relação a isso, uma visão diferente ao cuidado da mulher, da criança, né? E do homem também, porque não é homem. Né, doutora Cláudia? Trata também com o homem. Né? Não é só a mulher que tem problema, o homem também tem problema. Sim. É que o homem procura bem menos, né? Nós homens somos terríveis. Muito menos. Muito menos. O homem trata até através da mulher. Muitas vezes a mulher vem na consulta comigo, quer que eu veja até os exames do marido, tá? Porque ele às vezes não tem coragem nem de ir mostrar seus próprios exames. É assim mesmo. Mostra o exame pra ele, tá? Bacana. Eu acho que é pioneira, né, doutora? Sua clínica é pioneira aqui em Volta Redonda. Pioneira, em relação a essa parte de tratar da mulher de forma integral. De forma integral. Em forma integral. A oportunidade que Volta Redonda está tendo, porque é um trabalho multiprofissional, né? E nós já conversamos, né? Que eu tô fazendo a parte também de estrias. Isso. Que é as estrias vermelhas, né? Aquelas de pós-operatória, aquelas rosas. E ruga
periorbital. Tô fazendo agora também. Blefaroplastia sem cirurgia, gente. Olha. Gente, essa clínica tá chique demais. Essa clínica... Com a doutora Cláudia, graças a Deus, ó. Fernando também, que é meu grande parceiro, né? Que legal, que legal. Então, gente, assim, é muito legal a gente ouvir isso, porque esse podcast, a ideia é trazer informação. As pessoas estão muito mal informadas hoje, né? Pega a informação de Google. E a informação de Google ela não é precisa. A gente precisa procurar o especialista correto. Exatamente. Essa questão dos homens que vocês falaram, eu acho bem legal. Eu posso até fazer um testemunho, posso dizer assim. Desde que a minha esposa ficou grávida, eu acompanho ela em toda consulta. Só não vou em consulta que não dá. Muito bacana. Que não dá mesmo. Mas eu faço questão de estar o homem tá em do todas lado, as consultas dela. E é legal porque que é bacana. Eu comecei a entender a minha mulher. Isso aí. Eu comecei a entender as emoções dela em vários aspectos. Espiritual, sexual, físico. Eu comecei de verdade. E o olhar que eu comecei a ter pra minha esposa foi totalmente diferente quando eu acompanhei a gravidez dela. Porque eu comecei a ver alguns pontos que eu não enxergava. Não tem algumas coisas que enxergar, na minha cabeça era tipo assim, que bobeira, gente. Nossa, isso aí é tão simples. Entendeu? Só que eu comecei a ver que eu falei, cara, isso é simples pra mim. Hoje eu tenho essa noção muito legal. O homem tem a visão mais bacana. simples. O homem tem a visão mais simples. A gente tem uma visão simplista das coisas. A gente acha que é muito prático tudo. Né? É da natureza do homem, né? É da natureza do homem. O homem, ele foi feito assim pra resolver, né? Isso. O homem, igual temos as cavernas. A mulher ficava dentro da caverna, ensinando as crianças a falarem, né? Que a mulher que ficava lá, cozinhando, e ele saía pra caçar. Ele só saía pra caçar. Então, entregava a caça, a mulher que entregava... Isso é do homem, é do DNA dele. Então, ele é simples, ele é resolutivo. Acabou e acabou. E a mulher isso não. foi muito bom, é porque a gente se aproximou muito. Porque eu e ela começamos a ter conversa que a gente nunca teve. Diálogos que a gente nunca teve. Mas eu estimulo muito. Muito legal. Foi assim, eu tô vivendo esse processo hoje bem bacana dentro da minha relação. Então eu é acho bem legal mesmo. É muito importante o marido acompanhar a sua esposa no pré-natal. Eu acho muito... Pra ela é muito importante. O homem acompanhar. É fundamental ter essa parceria. E você sabendo isso agora, então fica uma dica pra você, tá? E para as mulheres que estão me ouvindo aqui. As mulheres, depois que elas têm filho, né? Tem um período, principalmente que ela está amamentando, que ela tem um pouco mais, a doutora pode me ajudar melhor nisso, do ressecamento vaginal. Então essa mulher, muitas das vezes, ela sente sim dor para ela poder voltar. É assim que a gente falou no pós-parto puerpério. Né? Ela sente dor para poder voltar a ter a relação sexual dela. Eu tenho pacientes no consultório que exatamente a queixa é essa, olha, depois que eu tive filho, eu tô com dor, tô com dificuldade. E, gente, isso vai ser passageiro. Isso é comum. Essa musculatura... Isso é comum. Sabe? Passando esse período do ressecamento, por isso que ela precisa ter orientação. Às vezes é só um simples ajuste de um lubrificante. Ou então não, às vezes ela tá com uma tensão já ali, porque realmente tentou, forçou de outras formas e não foi legal. Mas às vezes é um simples ajuste, por isso que é preciso essa avaliação, sabe? É fundamental essa avaliação. É fundamental, porque no pós-parto a mulher está sob a ação da progesterona. E a progesterona, ela causa um certo ressecamento. Porque tem alguns tipos de anticoncepcionais também, que a sua base de progesterona causa esse ressecamento, que é a atrofia vaginal. Tá? E essa atrofia causa desconforto, que não é o vaginismo, mas é dor mesmo por conta essa ação hormonal da atrofia. Então, gente, vamos ficar ligados. E outra coisa, meninas, divulguem, falem, perguntem, porque é importante, tá? Quem achou importante, divulgue. A gente tem que falar mais sobre isso, porque cada 10 pacientes que eu pego, lógico, em graus diferentes, eu vejo uma ou duas que tem um grau leve de vaginismo, grau leve, tá? Então, não é uma coisa assim tão rara, tão rara para se pensar. Não é raro, é muito comum. O problema todo que é mal detectado, mal conduzido, e a paciente vai criando aquelas experiências negativas de colírio preventivo. Não, e tem aquela ideia errada de que é normal sentir não dor é na relação normal. Sexual. Isso e aí ela aí. vai levando, vai deixando, vai não deixando, é normal. vai deixando. Não é normal. Não é a relação sexual não foi feita para sentir dor. Se sentiu dor, tem algum problema. Não é normal sentir dor. Se você sentiu dor durante a relação sexual, é porque algo está acontecendo. E só um bom profissional para detectar. Tá? E até pra gente já estar chegando no final, pelo que vocês têm falado, a gente tá conversando aqui, e a doutora sabe como que eu fico pensando rápido nas coisas. A gente viveu um momento da sociedade, né? Ainda vive nesse momento, que a mulher sempre foi muito calada. Essa mulher sempre foi muito velada, sofreu quieta, né? Sobre a dor dela do ato sexual, outras coisas também emocionais. Mulher não era contada, né? Exatamente. Mulher não era, então, ela sempre foi muito, não era contada. ela sempre foi muito calada.
Ela não podia falar a respeito de nada. E a gente ainda vive um momento que as mulheres ainda acham que elas têm que ficar dessa forma. E não. Às vezes um diálogo, uma fala com alguém, principalmente um especialista, ou até com o seu parceiro, se ele não entender, você vai num especialista, você procura ajuda e tudo, mas você tem que falar para alguém, né? De preferência dentro de casa, com o seu parceiro, para até você ir no ginecologista e tudo, com o seu ginecologista, mas você tem que falar. Porque senão você só fica calada. Porque o ginecologista ele tem preparo para isso. Exatamente. Se ela não consegue falar, se ela não sabe explicar o que ela tem, o profissional ele sabe explicar. Então ela tem que procurar o profissional. Ela tem que falar. A mulher, por incrível que pareça, nessa idade moderna que nós estamos vivendo, elas ainda têm vergonha. Tem muita mulher que tem vergonha de falar, tem vergonha de falar sobre sexo. Nós ainda temos tabu para falar sobre sexo. Temos tabu para falar sobre dor. Temos que trazer uma sexóloga aqui. Tem, exatamente. Tem muito tabu em relação a isso. Então, o que eu acho que nós devemos iniciar é a conversar. Colocar o papo, colocar na mesa o que está de errado e falar. Se ela não se sentir preparada para falar, pode levar no consultório. Ou no meu, ou de outro profissional, ela só não pode ficar calada. Tá? Porque ele, quando pega um profissional bom, o marido ele vai entender. Sim. Eu não tenho dificuldade de falar com o acompanhante, nunca tive dificuldade. Porque a gente fala de uma forma que ele vai entender. Tá? Ele gosta dela. Ele quer que ela sinta prazer também. Mas se isso for passado de uma forma assim, técnica, uma forma assim clara, não ofensiva, ele não vai se sentir ofendido, ele não vai se sentir menos homem. Não, e ele não vai ser capaz. Ele passa a ajudar no ajudar, é isso aí. Orientações, por exemplo, que o fisioterapeuta dá e que precisa do parceiro. Isso aí. O que acontece? Se ela não pega um bom profissional que explique, traga seu marido, eu vou conversar com ele. Ele vai entender. Perfeito. Ele vai entender, acompanhar com o fisioterapeuta e também com o psicólogo. Sim. Então, pode fazer, traga com a fisioterapeuta. É legal levar com você no dia da consulta, você avaliar, explicar. Ele vai entender. Agora, se não for falado, não vai ter entendimento. Se não tiver entendimento, o que vai acontecer? O sofrimento. Exatamente. É um ciclo vicioso, não adianta. Se não tiver entendimento, se a gente não falar, se a gente não esclarecer, vai continuar nesse ciclo vicioso. Então, mulheres, traga seu marido nas consultas, não tem problema nenhum. Fale com seu marido, leva o seu marido na consulta do seu ginecologista. A gente tem muito esclarecimento, muita informação, mas muita informação errada, passada de forma errada. É isso que eu vejo acontecer. Se você pegar um bom profissional que te explique pro teu parceiro, ele vai aderir ao tratamento. Vai aderir. Eu vejo que o paciente, o acompanhante, também está sofrendo. Sim, tá. Não é só ela que está sofrendo, ele também está sofrendo. Então temos que tratar os dois. Uau! Que papo, hein? É isso aí, vamos lá. Que papo, hein? Gostaram? Deixa seu like pro dedo não cair. Deixa seu comentário. Compartilha esse vídeo com a maior parte das pessoas que você conhecer no seu grupo de WhatsApp. Sabe aquele grupo que você só manda bom dia? Manda aqui no nosso podcast. É muito mais produtivo que o bom dia, que as pessoas ficam com raiva de você. Tá bom? Manda esse podcast. Doutor... Pode falar. Pessoal, aqui, ó. A Ana Luna, a elogiando a doutora, porque é uma ótima ginecologista. Obrigada. Outra aqui, ó. Simone Yuri. Olha, doutora linda, maravilhosa. Ô, Glória! Essa doutora tem fã, Glória. né? Ela tem muito fã. Ô, Glória, amor. Beijão, cara. Beijão, hein, amor? Ela tem muito fã. Inclusive, amanhã eu vou abrir uma caixinha de perguntas sobre vaginismo. Tá? A doutora Isso, vai legal. responder. Eu vou abrir uma caixinha para vocês poderem colocar as dúvidas lá. E aí a gente vai respondendo. A doutora Cláudia também vai responder. Também, coloque também que eu passo pra Cláudia responder também. Ela tá, responde Cláudia? isso, aí a gente compartilha. A gente compartilha e passa pra Cláudia Vou abrir amanhã cedo, vou abrir essa caixinha de pergunta. Então, vamos Vou abrir cedo essa caixinha de pergunta, vamos divulgar falar mais. Vamos fazer diferença aqui em Volta Redonda. Isso tá? aí. A mulherada aqui voltando vai ser tudo feliz. Vamos colocar E fica essa dica então, né? Se você é mulher, tem dor na relação sexual, não deixe para depois. Procure seu ginecologista, faça uma avaliação para entender. Porque se for o vaginismo, quando a gente pega nos graus mais leves, é muito mais fácil conduzir o tratamento. Sentir dor na relação não é normal. Procure ajuda. Tem tratamento. Isso aí. Uau! Bora Finalizar, doutora Cláudia, deixa seu recado final aí para as pessoas que estão nos assistindo. Aquele recado bonito para as pessoas. Exatamente esse. Dizer, né, que não ter dor na relação sexual não é normal.
dizer que é muito importante que você que assistiu agora, né, essas informações, divulguem, porque você pode ter certeza que uma colega sua, alguém na sua família vai ter esse problema. E só não comentou, tá? Porque como é tabu, ainda é muito subdiagnosticado, então as pessoas não comentam da forma que deveriam para poder ter acesso ao tratamento. É isso, não deixe para depois, não deixe piorar, não deixe para chegar no consultório e falar assim, pelo amor de Deus, você é minha última esperança. Não, procure o tratamento antes, porque a condução do seu tratamento vai ser muito mais fácil. Uau. Doutora Luciana, recado final para as pessoas que nos assistem? O recado que a gente sempre deixa é conversar. Temos que conversar, vamos quebrar os tabus, né? Não aceite o primeiro diagnóstico, não se sinta diminuída, tá? Converse com o seu médico, ele tem preparo, ele sabe, tá? E traga o seu companheiro. Vamos falar, não é normal, como a doutora falou, não é normal sentir dor, não precisa sentir dor, tem tratamento, tem profissionais que estão aqui gabaritados, esperando, e estamos aqui esperando por vocês para tratar. Sabemos tratar e vamos tratar, tá? Né, Cláudia? Lá vamos na aí. clínica da doutora Luciana tem essa equipe tão especializada, todo mundo lá te esperando, você não precisa continuar sofrendo. Não precisa, não sofra. Sua vida sexual ela pode melhorar. E vai melhorar. Basta você procurar. Se você achar que é normal que sentir dor, vai continuar sentindo dor. Isso. Se você tiver consciência que você não precisa sentir dor, que você tem tratamento, vai parar. E vamos lá, vamos fazer nossos cílios, sobrancelhas, tratar nossas ruguinhas, tratar nossas estrias. Vamos aproveitar que estamos aí. Vamos passar o dia lá, tomar nosso cafezinho. Tamo juntas, tá? Menina, amo vocês, hein? Ó, beijo, tchau. É isso, gente. E a clínica da doutora Luciana Florenzano fica na rua 48, número 38. A única clínica com portão rosa, né, Cláudia? A única clínica com portão rosa. E você vai ser super bem atendido. Todo esse tema que nós falamos aqui, eles têm profissionais lá para tratar. Então você já sai de lá tratada, já começa um tratamento com eles lá, a partir do momento da identificação. Pessoas que vão tratar você muito bem, são especialistas. Então a gente gosta de trabalhar com pessoas especialistas para tratar realmente da forma que você merece. Então se você tem qualquer problema desse tipo, procura a isso clínica Luciana Florenzano, tá bom? É isso aí. Gente, só finalizando, o pessoal teve uma crise de ciúme, eu sempre interromper. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Sem graça não tem graça. Que as meninas morreram de ciúme, falar que a minha equipe, Ângela, tá? Minha secretária maravilhosa, tá? A Patrícia, que é minha grande companheira de uma vida, minha prima, Janaína, que é a nossa administradora, tá? Amo vocês, estamos fazendo diferença, né? E agora a Cláudia, obrigada, tá, Cláudia, por estar lá com a gente, tá? Obrigada mesmo. Mais uma para integrar nossa equipe, ok? Uau! Gente, é isso, tá bom? Gostou? Gostou? Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha, se inscreva, porque é muito importante pra gente você estar nos acompanhando aqui. Quer conteúdo de verdade? Vem pro encontro com a doutora Luciana Florenzano.